Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ouvir no Evangelho de hoje: não desprezeis nenhum desses pequeninos. Celebramos hoje Santa Dulce dos pobres, famosa aqui no Brasil, famosa no meio de nós. Peçamos a intercessão dessa santa para que bem possamos celebrar, para que bem possamos ouvir a palavra de Deus. E eu te convido para que você fique aqui conosco, participando, deixando aí o seu joinha, um comentário também, agradecendo a sua intenção, o seu pedido de oração, que eu estou rezando por você e por sua família, tá bem? O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5, o versículo 10 e o versículo de 12 a 14 é aquele que nós vamos escutar agora. Então eu te convido, permaneça aqui conosco, para que assim a palavra de Deus possa penetrar no seu coração e você ser iluminado pela graça do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho que acabamos de escutar é maravilhoso, porque nos apresenta algo fundamental para que possamos entrar no reino dos céus. Aqui Jesus aponta isso e mostra qual que é a realidade que nós devemos ter e nos comprometer para que nós possamos entrar no reino dos céus. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E eu te pergunto, quem é o maior no reino dos céus? Aqui nós temos a resposta. O nosso Senhor pega então uma criança, chama uma criança, coloca no meio deles e diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Por que o nosso Senhor faz essa comparação? E por que Ele mostra essa realidade? Porque a criança é inocente, a criança acredita, a criança confia, a criança olha para o Pai e vê no Pai tudo isso que nós acabamos de falar. Então, por isso que o nosso Senhor faz essa comparação, porque nós devemos também nos comportar assim com relação a Deus. Nós devemos nos comportar dessa forma, confiando, tendo sempre a certeza de que Deus está do nosso lado, que nós podemos sim confiar nele cada vez mais, ter essa certeza de que nele nada vai nos decepcionar. Então, por isso, essa realidade que Cristo nos apresenta como essa criança. A criança é inocente. E é isso que nós devemos procurar. E Jesus coloca com todas as letras: se não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. E aí ele vai na sequência: quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. A pergunta que fizeram para Jesus, quem é o maior no reino dos céus, ele responde. Ele mesmo diz: igual uma criança, pequeno como uma criança, simples como uma criança, vivenciando a sua realidade pequena, pequenez. Aqui não tem nada com relação a tamanho, tá? É na sua simplicidade que o nosso Senhor apresenta isso aqui para nós. É por isso que é bonito nós percebermos como que Jesus faz então essa comparação e nos coloca diante disso. Para que nós possamos entrar no reino dos céus, nós devemos ser iguais crianças, não infantilizados, também preste muita atenção nisso. Não é infantilização da pessoa humana, mas é na inocência que a pessoa humana precisa se tornar igual uma criança para poder entrar no reino dos céus. E aí depois, Jesus vai fazer uma outra comparação, ele vai falar das 100 ovelhas, né?
que é famosíssimo no meio de nós, essa parábola que nós conhecemos. Jesus apresenta um homem que com 100 ovelhas perde uma. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E ele fica muito mais feliz por aquela que foi perdida e encontrada, o seu coração se alegra do que com aquelas 99 que não se perderam. E essa comparação também é muito importante porque Jesus apresenta esse Deus misericordioso que olha para essa realidade dessa ovelha perdida e se compadece dela, vai atrás, procura e faz de tudo para encontrá-la, porque ela é muito importante. E aí o próprio Jesus, dizendo, ele quando a encontra ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. E aí o próprio Cristo vai terminar o evangelho de hoje dizendo, do mesmo modo o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Deus não quer a perdição de ninguém. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso, então, que ele faz essa apresentação para nós do Evangelho de hoje. Tá bem? Que Deus abençoe. Peçamos a intercessão de Santa Dulce, que nós celebramos o seu dia, para que ela nos ajude a sermos pequeninos, igual ela foi. Uma mulher simples, uma mulher que amava a Deus, uma mulher inocente, uma mulher que viveu a santidade no seu dia a dia, ajudando os pobres. Famosa Santa Dulce dos pobres. Peçamos a ela a sua intercessão e que Deus possa também nos tornarmos crianças para entrarmos no reino dos céus. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fique com Deus e até amanhã.